Eu imagino que alguma vez você já tenha se sentido inchado, retido, com distensão abdominal, e você não sabe por quê. Muitas vezes isso pode vir após um final de semana, após um período de festas, e muitas pessoas, é o que eu recebo muito, decidem fazer uma estratégia detox, um dia detox ou uma semana detox com suco verde, os sucos detox que foram nomeados hoje em dia. Mas será que essa é a melhor estratégia para desinflamar o seu corpo? Será que existe um protocolo específico ou alimentos ou suplementos específicos que podem ajudar muito na desinflamação do seu corpo e te ajudar não só a perder peso na balança, mas dar um start no teu metabolismo para que você consiga, de fato, iniciar o processo de emagrecimento de forma muito mais efetiva? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre estratégias anti-inflamatórias, dieta anti-inflamatória. Meu nome é Tainá Dieps, eu sou nutricionista do Método 3 em 1 e eu separei as melhores estratégias aqui para te ajudar nisso. A gente vai falar sobre dieta anti-inflamatória, o que vem a ser isso, por que é muito interessante usar essa estratégia, se existem suplementos específicos ou alimentos específicos, e a gente vai conversar sobre tudo isso nesse vídeo. A primeira coisa que a gente pode falar de uma estratégia anti-inflamatória é que suplemento nenhum ou alimento isolado nenhum pode fazer milagre. A gente precisa de um conjunto, começando pela sua dieta, pelo que você coloca no seu corpo, mas principalmente nos alimentos que são inflamatórios, que têm um grande potencial inflamatório e que a gente vai precisar excluir eles da dieta. Então, quais seriam esses alimentos? Por que a gente precisa fazer isso para realmente ter um resultado efetivo de detox, né? De desinflamar o nosso corpo? Bom, todos os alimentos ultraprocessados, industrializados, até os não tão processados assim, mas que passam por algum grau de refinamento, farinhas, até mesmo as farinhas ditas integrais, que possuem ainda ali alguns aditivos, conservantes, enfim. A maioria mesmo dos industrializados, ou até açúcares simples, podem muito inflamar o nosso corpo. Por que que isso acontece? Esses alimentos possuem diversos componentes em sua composição que o nosso intestino ele entende como substâncias estranhas. É muito legal a gente ter esse olhar para o intestino, porque o intestino ele é um órgão que ele reconhece de fato que as substâncias são estranhas e ele só quer coisa boa. Já o nosso cérebro é um cérebro, a gente chama de um órgão meio burro, digamos assim. Por quê? Nosso cérebro ele pode se condicionar a viciar em açúcar, a viciar em cocaína. Já o nosso intestino, ele não vicia em alimentos ruins. Ele precisa de alimentos bons. O nosso cérebro também precisa, mas o nosso intestino ele precisa eliminar tudo que é ruim, eliminar tudo que faz mal para ele. Então, quando a gente pensa em estratégia de desinflamar o nosso corpo, a gente precisa pensar numa integridade intestinal. E aí, quando a gente exclui esses alimentos tóxicos, né, que eu falei, os processados, ultraprocessados, os industrializados em geral, excesso de açúcar, o glúten, por exemplo, que fica uma cola ali no intestino, excluindo esses alimentos da dieta, com certeza a gente vai ter uma alimentação com potencial inflamatório muito mais baixo. Até porque todos esses alimentos que eu comentei agora, eles são alimentos que a gente pode dizer que possuem calorias vazias. O que é isso? São alimentos que possuem calorias, muito provável que você olhe os rótulos e ele tenha bastante caloria, bastante carboidrato, mas essas calorias elas são vazias porque elas não têm nutrientes. Você pode estar comendo, mas você não nutre o seu corpo com o que ele de fato merece. E o que você precisa para nutrir o seu corpo? Tudo aquilo que vai fazer o seu intestino ficar cada vez mais íntegro, funcionar, liberar toda uma cascata de reações metabólicas para o teu metabolismo voltar a funcionar e você conseguir dar o start no seu metabolismo. Então a gente consegue isso por meio de quê? De uma alimentação mais natural. Então a primeira coisa que a gente deve fazer é excluir toda essa alimentação inflamatória, esse excesso de industrializados. A gente precisa aprender a ler rótulos. Quando você olhar os rótulos e você vê que a maioria, ou mais lá pro final,
do rótulo você não consegue nem pronunciar algumas palavras que estão ali, é muito provável que aquele alimento não seja tão saudável assim, tão natural assim. E você, a partir do momento que você coloca mais alimentação natural, você coloca mais vitaminas, minerais, fitoquímicos, mais compostos bioativos que fazem parte dessas cascatas metabólicas de desinflamar o seu corpo. Então, não só excluir é importante, mas introduzir mais alimentos naturais é extremamente importante. Quando a gente come uma alimentação rica em sódio, rica em açúcar, rica em gorduras ou rica em aditivos químicos, o nosso corpo percebe, como eu falei, né, o nosso intestino principalmente, percebe como um excesso de toxinas. Então, o que a gente precisa fazer? O nosso corpo começa a ativar vários sistemas de compensação para poder diluir essas toxinas. E aí você acaba retendo mais água e acaba se sentindo de fato mais retido. Por isso que é muito importante a gente usar estratégias para ajudar a metabolizar essas toxinas, eliminar e não voltar a intoxicar por meio da alimentação. Como que a gente vai fazer essas estratégias de desinflamar, de desintoxicar? A gente precisa introduzir estratégias não só um alimento específico, mas durante um dia todo para ajudar nessas cascatas metabólicas. E a gente pode falar também a nível de exercício físico, tá bom? Então eu separei aqui, de acordo com artigos científicos, obviamente, os alimentos mais anti-inflamatórios que existem, isso comprovado, tá, gente? E que podem fazer parte dessas cascatas metabólicas para ajudar muito a desinflamar o seu corpo, muito em processo anti-inflamatório do corpo, tá bom? O primeiro deles é o ômega 3. Principalmente quando você for comprar um ômega 3, é importante que você leia no rótulo que ele tenha EPA e DHA. Principalmente o EPA, ele tem um grande potencial anti-inflamatório, então vai contribuir muito na sua dieta. A gente consegue isso sim de forma natural, por meio de peixes, por exemplo, mas a gente pode suplementar também uma porção ali de 1000 miligramas por dia. É importante que você procure também um profissional que possa individualizar isso pra você, mas o ômega 3 ele é extremamente anti-inflamatório, tem que ter EPA e DHA. O DHA é uma outra porção que também participa um pouco, mas funciona muito mais a nível de funções neurológicas, mas é uma estratégia muito legal a gente introduzir o ômega 3 na nossa alimentação. A segunda estratégia que eu amo e que a gente pode fazer isso não só uma vez ao dia, mas fracionado durante 2 vezes no dia, ou mesclar com outras estratégias durante a semana, é a cúrcuma, principalmente a substância ativa que está ali dentro de curcumina. A gente pode consumir a cúrcuma num shot de limão pela manhã, por exemplo, pode usar na comida, pode usar, por exemplo, numa bebida que eu gosto muito, que chama Golden Milk, misturo com leite de coco, fica uma delícia. Então são estratégias que a gente pode usar ao longo do dia para introduzir a cúrcuma, uma substância extremamente anti-inflamatória, na nossa dieta. E como que a cúrcuma ela pode ser mais biodisponível, ou seja, pode ser absorvida, ter um potencial de absorção maior. A gente consumir ela com gengibre ou com pimenta preta pode ajudar muito a aumentar essa absorção, tá bom? Então fica a dica. E a outra substância muito anti-inflamatória é o gengibre, principalmente o composto bioativo ali, né, é o gingerol. E como que a gente pode introduzir isso? Num shot também, junto com a cúrcuma, como eu falei, para ajudar essa biodisponibilidade. Pode ser em chá ao longo do dia. Se você tem muita distensão abdominal, se você acorda com a barriga lisinha e mais pro final da noite você tá com o abdômen super dilatado, super distendido, com excesso de produção de gases, o chá de gengibre, principalmente, né, o gingerol, que é essa substância, pode ajudar muito nessa distensão abdominal. E você pode consumir isso também, logicamente, de forma fermentada, é muito legal, formam vários probióticos ali para ajudar na recuperação intestinal.
E na alimentação, no suco, como eu falei no início, né, no suco verde, é uma estratégia legal sim, mas é importante que seja todos os dias um pouquinho, todos os dias mesclar estratégias, não só uma vez e esquecer e nunca mais tomar. É importante que tenha constância nas estratégias anti-inflamatórias, porque elas de fato têm efeito sobre o nosso metabolismo, sobre o nosso organismo, e vão conseguir passar uma vassoura no nosso corpo para dar esse start no metabolismo de novo, tá? Bom, a quarta dica, gente, para desinflamar o nosso corpo, é muito importante a gente avaliar os níveis de vitamina D. E aí eu falo não só da suplementação, mas principalmente, não é a suplementação assim, vou desinflamar o meu corpo, vou comprar a vitamina D. Não é isso. Principalmente se ela estiver deficiente, é muito importante que a gente faça sim a suplementação, porque ela vai ajudar muito como uma estratégia anti-inflamatória para o teu corpo, tá bom? A quinta dica é a Camellia sinensis, que é o chá verde. E aí, como eu falei do chá de gengibre para distensão abdominal, o chá verde ele ajuda muito em foco e concentração também, mas ajuda muito no metabolismo, na termogênese e você fica mais ativo durante o dia, é mais concentrado e ajuda também nessa retenção líquida. Ele tem um potencial anti-inflamatório absurdo, pode te ajudar muito, muito, muito a desinflamar o teu corpo, juntamente com outras estratégias. Esse chá pode ser feito junto com outras ervas para ajudar nessa retenção líquida, o chá de cavalinha, por exemplo, dente de leão, o próprio chá de gengibre. Eu acho que ficam estratégias muito, muito legais, tá certo? Bom, gente, foram algumas dicas para ajudar a desinflamar o teu metabolismo, não esquecendo que a gente precisa excluir a alimentação inflamatória e passar a introduzir não só uma alimentação rica em fitoquímicos, em vitaminas, minerais que vem da alimentação natural, mas ainda assim dá esse plus a mais do ômega 3, da cúrcuma, do gengibre, o resveratrol também é outra substância muito legal que eu não falei pra vocês, que a gente encontra na uva, no suco de uva ou na própria uva mesmo. Enfim, o chá verde. E eu espero que vocês tenham gostado. E pensem sempre na alimentação como um todo, e não como um alimento só ou um suplemento só específico. A alimentação é o todo, o que funciona é o todo. O que você faz todos os dias, durante o máximo de tempo que você conseguir. E aí a gente pode falar também a nível de estilo de vida, né? E aí a gente fala não só do exercício físico, que já tá mais do que batido, né? O exercício físico, ele vai ativar muito essa circulação sanguínea, ajudando a liberar essas toxinas e a desinflamar o seu corpo, mas também outras estratégias ou estilos de vida, hábitos de estilo de vida que a gente precisa implementar no nosso dia a dia, como identificar possíveis momentos de estresse, ansiedade, que elevam muito o cortisol no nosso sangue, influenciam muito nessa inflamação do corpo. A privação de sono também tem um grande potencial inflamatório, então é preciso não só olhar para a alimentação, mas olhar para os hábitos de estilo de vida. E a gente está aqui para te ajudar a fazer isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida que tiver, qualquer comentário ou alguma história que vocês tenham de já ter passado por isso, de já ter tentado alguma dieta detox para desinflamar o metabolismo e deu certo ou não deu certo, ficaria muito feliz em saber. E se eu esclareci o que é uma estratégia inflamatória para você, deixa aqui no comentário também, tá bom? Um grande beijo para vocês. Até a próxima!